nome da pregação de hoje pode ser Parede Preta, pode? Guitarra, pode? Palmas, pode? Docinho de Cosme e Damião, pode? Aqui a gente está num lugar muito católico, tem sempre uma festa aí, não é? Sempre tem... Pode? Vamos falar desses assuntos aqui hoje. Então vamos lá, Romanos capítulo 14, vamos ler. Acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Um crê que pode comer de tudo, e o outro que é fraco, come só verduras e legumes. Quem come, não despreze quem não come. E quem não come, não julgue quem come, pois Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? E é para seu próprio Senhor que ele está de pé ou cai, mas estará firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar. Uma pessoa considera um dia mais importante do que o outro, mas outra julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Na versão revista atualizada, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Verso 6. Aquele que observa um dia, para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor deixa de comer e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morreremos. De modo que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Porque foi com este propósito que Cristo morreu e tornou a viver para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou também, por que desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Porque está escrito, juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará. Assim, cada um de nós dará conta de si. E por aí vai, né? Não, vamos ler um pouquinho. Verso 13. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante do vosso irmão. Eu sei, estou certo no Senhor, que nada por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser para quem assim o considera. Para esse é impuro. Pois se teu irmão se entristece por causa de tua comida, não estás andando segundo o amor. Por causa de tua comida, não faças perecer aquele por quem Cristo morreu. Não deis motivo para que seja difamado o que considerais bom. Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e aceito pelos homens. Portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso motivo de tropeço. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que se torne motivo para que teu irmão tropece. A fé que tens, guarda-a contigo mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas o que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. E até aí? Gente, primeiro eu já quero assumir o seguinte, esse texto é de uma complexidade absurda. Quando você vai meditando nele de verdade e tentando identificar, por exemplo, qual é a aplicação do pão aqui em outros segmentos, qual é o princípio, o que a gente deve levar para outros lugares, enfim, é de uma complexidade absurda. Mas vou tentar, inclusive por isso, eu vou ser até mais econômico do que geralmente eu sou. Então vamos lá, né? O que a gente tem aqui é o seguinte, nós temos aqui em primeiro lugar, na igreja de Roma, o grupo que Paulo chama de o grupo dos fracos. Que essas pessoas, elas diziam o seguinte, olha, nós acreditamos que não devemos comer carne. E isso tinha a ver com algo espiritual. Não tinha nada a ver com uma questão de dieta para emagrecer, alguma coisa nesse sentido. Era simplesmente porque eles acreditavam que deixar de comer certas comidas, de alguma maneira os santificava. Comer aquelas comidas era algo pecaminoso. Isso tem tudo a ver com os judeus. Provavelmente tem a ver com os judeus. Que judeus? Os judeus que se converteram ao Evangelho. Ora, os judeus, eles tinham uma dieta no Antigo Testamento muito restrita. Lá em Levítico capítulo 11, há a enumeração das coisas que eles não podiam comer. O judeu, ele não poderia, por exemplo, comer animal que havia sido espancado, por exemplo. O animal deveria ser degolado e todo o sangue sair. Não poderiam comer animal, carne com sangue. Então, se fosse abatido, pancada, eles não podiam comer. Então, provavelmente, o que está acontecendo aqui é o seguinte, aqueles judeus estavam em Roma, e agora eles se converteram ao Evangelho, e se converteram, tá? Paulo está chamando aqui essas pessoas,
de crentes, de irmão na fé. Então, essas pessoas, esses judeus, se converteram a Cristo Jesus. Mas eles estavam num país completamente pagão, não sabiam se a carne que era do mercado, qual foi o processo de abate para que aqueles animais fossem mortos. Então, eles tomaram uma posição muito parecida com a de Daniel. Olha, por via das dúvidas, não vamos comer nada. E se tornaram ali vegetarianos. Paulo, então, chama esse tipo de gente de fraco. Ele também fala que essas pessoas consideravam que havia um dia especial. E é óbvio que aqui mais uma alusão ao Antigo Testamento. E todos os sábados, o sábado semanal e as festas de sábado, o ano sabático e por aí vai. Eles ainda achavam que eles deveriam observar esses dias. Mas Paulo diz assim, olha, os fracos acham que há um dia especial. Os fortes consideram todos os dias iguais. Então, o segundo grupo é o grupo dos fortes. E Paulo se inclui nesse grupo de fortes, que eram os cristãos maduros. Eles entendiam que aqueles mandamentos cerimoniais haviam sido abolidos na pessoa de Cristo Jesus. E nós vemos isso várias e várias vezes sendo tratado pelo apóstolo Paulo. Por exemplo, Paulo falando aos Gálatas, guardais dias, e aqui obviamente tem a ver com o sábado, dias, meses, tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Colossenses 2,16. Ninguém vos julgue por causa de comida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque havia o sábado semanal, o ano sabático. Então, os sábados, vários e vários sábados. Ninguém vos julgue pelos sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é Cristo. Então, o que a gente tem aqui são esses irmãos que entendiam isso. Aquela restrição dietética relacionada à comida havia passado. Lembra quando Pedro ele tem uma visão e nessa visão ele vê animais impuros e Deus diz, mata e come, Pedro. E Pedro retruca, não, jamais. É dose, né? Quando o homem pensa que é mais santo que Deus. Né? Não, que isso? Não vou comer. E aí Deus fala, o que eu purifiquei não considere impuro. É claro que aquilo ali tinha toda uma alusão em relação, tinha tudo a ver com os gentios. Pedro estava indo na casa de um gentio e Deus estava preparando, dizendo, olha, todos, agora, todos são chamados ao arrependimento. Você não lembra da profecia que foi dada a Abraão? Que em Abraão, de Abraão sairia aquele que iria abençoar todas as nações? Então, é claro que aqueles animais eram um símbolo. Em primeiro lugar, visava retratar a conversão dos gentios. Mas é claro que Deus não podia pegar aquela alusão ali dos animais. Se fosse algo ainda pecaminoso, não poderia ser utilizado também como aplicação em relação aos gentios. Então ele estava falando dos gentios, mas obviamente ele também estava falando das comidas que haviam sido consideradas agora puras. Ok, o que a gente tem aqui então? E esse eu acredito que é o princípio que é importante e que deve nos guiar. Brigas por coisas que na prática não faziam diferença. Vamos lá. Paulo diz no verso 14, eu estou convencido de que nenhuma coisa é impura em si mesmo. Lembra quando Jesus repreendeu os fariseus? Os fariseus lavavam as mãos antes de comer, não por conta de uma questão higiênica, mas espiritual. Eles acreditavam que, de alguma maneira, eles eram contaminados espiritualmente, se não lavassem as mãos. E Jesus retruca, vocês estão errados. É do coração que procede adultério, a mentira e todo tipo de coisa que contamina mesmo o homem. É do coração. Não está nas coisas. Não é nas coisas que você traz maldição para a sua casa. Ora, em 1 Timóteo 4, Paulo fala sobre os legalistas, que estavam proibindo o casamento e exigindo a abstinência de alimentos. E chega a dizer que era doutrina de demônio. Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre veganismo, e falei que né? É doutrina de demônio, é mesmo. E aí, veja o que Paulo declara. Pois tudo que Deus criou é bom.
tudo. E recebido com ações de graças, nada é recusável. Pode comer tudo, diz Paulo. Porque Deus fez. O que Deus fez para alimento, vocês podem comer. Ok. Aí a gente passa um degrau ainda. E a comida sacrificada ao ídolo, pastor do Cosme e Damião, aí pode? Em 1 Coríntios 8, Paulo responde essa pergunta. Paulo está debatendo sobre a comida sacrificada aos ídolos. E tinha tudo a ver com o fato de que o judeu, ou aquele judeu convertido, queria saber, poxa, essas carnes aí foram oferecidas aos ídolos, nós podemos comer ou não? E Paulo diz, podem. E Paulo responde, o ídolo não é nada em si mesmo, ele nem existe. E aí Paulo diz assim, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. E óbvio que ele está falando aqui espiritualmente, né? Então, esse é o princípio aqui que Paulo está tratando em Romanos 14. Aquele crente que diz assim, vou ser vegetariano. Só estou falando aqui apenas espiritualmente. Espiritualmente, ele perde ou ganha? Nada. Espiritualmente, isso não significa nada. E o irmão que comia todo tipo de carne, aí Paulo diz, nada também. Ou você acha que ele comia a carne, o bifinho entrava, o demônio vinha. Paulo diz, isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Então, o comer ou não comer não traria benefício algum. Ok, esse é o princípio. Tentemos agora fazer o seguinte. O princípio está aqui. Eles brigavam por coisas que, na prática, não tornavam alguém mais crente ou menos crente. Coisas que, na prática, não faziam diferença. Devemos pegar o princípio, trocar o substantivo, comida, e fazer as aplicações. Por exemplo, você sabe o tanto de briga que já teve na igreja por conta de coisas que, na prática, não fazem diferença? Não santifica ninguém e nem contamina ninguém? Por exemplo, instrumento musical. Você sabe que gente já saiu de pau por conta de instrumento musical? Até hoje, gente. Até hoje. Por exemplo, hoje, né, eu vou em muitas igrejas, principalmente as mais históricas, e eu vejo lá a bateriazinha. Você sabe a dificuldade que foi para colocar uma bateria nas igrejas? Teve divisão, gente. Sério. Porque isso aí, sacrificado a demônio. Tô te falando. Veja bem, a comida sacrificada e consagrada aos demônios, Paulo diz, come. E mesmo o instrumento que veio lá foi um cara que fez em rebeldia a Deus. A guitarra foi assim. Ela foi todo um símbolo de uma geração. Lembra que eu já contei para vocês aqui aquela música, como é o nome? Bye Bye Miss American Pie, lembra? Essa música retrata o rock como um símbolo da cultura americana. E a cultura americana que estava se perdendo e sendo inserida, estava se inserindo um novo tempo. E ele marca isso, essa nova época, por meio do rock. Porque o rock, com seu som agressivo, representava toda aquela geração. Então, ou seja, uma origem totalmente ruim, né? Assim como um monte de instrumento. Uma origem totalmente negativa, assim como aquelas comidas lá. Mas, comer ou não comer, te aproxima mais de Deus ou não? Os instrumentos musicais, eles, com a melodia que se adeque a uma letra bíblica, ela te aproxima ou te distancia de Deus? Não que não seja importante, tudo é importante. Mas, na prática, porque veja bem, na época de Paulo, é claro que muitos instrumentos têm essa polêmica se é de Deus ou não, porque nem existia, obviamente, foram inventados posteriormente, mas você tem vários e vários instrumentos lá no Antigo Testamento de percussão, sendo utilizados pelo povo de Deus. E aí a gente pergunta, o que na prática muda? Se tem um tum-tá, marcando o tempo ou não? Que bateria é isso? O que muda? O que me aproxima ou me distancia mais de Deus? Se a melodia é adequada à adoração e a letra é bíblica. Não faz muita diferença. Não faz. Veja bem, você sabe que tem igreja que tem briga por palmas?
A palma é simplesmente um instrumento de percussão que é a sua mão. E tem gente se matando por conta disso. Não, aquela igreja é da palma. Você acredita num negócio desse? Não, você não pode ir naquela igreja, meu filho, porque lá eles batem palma, daqui a pouquinho você vai estar batendo palma, você vai estar batendo no vizinho. O que passa na cabeça? O que leva? Paulo diz, são os fracos. Mas tudo bem, se eles acham que... Veja o que Paulo está dizendo aqui. Eu acho que eu não devo bater palma. Eu acho que eu não devo comer essa comida aí, não. É mesmo, você acha que... Sem problema, não bata. Não bata. Mas faz diferença mesmo? Bateu palma ou não bateu no culto? Faz de fato diferença? Me parece que não. Me parece que é um desses temas aqui. Outro assunto que sempre é debatido, né? A tal da parede preta. Eu acho que não tem nada a ver. Não combina com a gente. Não combina. Primeiro porque muita gente faz isso, justamente, eu vi um pastor um dia falando que pintou a igreja de preto porque ele queria que parecesse boate. Eu falei, meu Deus. Então, tudo expressa alguma coisa. Tudo expressa alguma coisa. As cores também transmitem mensagem. Por isso que muitas e muitas mocinhas, as meninas, minhas filhas, amam rosa. Por quê? Por que elas amam rosa? Porque é uma cor mais suave. Então tem tudo a ver com o feminino. Tem tudo a ver. Então eu não acho que seja insignificante. Eu acho que essas coisas são também importantes. A estética é importante. Mas é tão importante assim? Ora, eu prefiro o simbolismo de cores mais claras. Mas na prática, vamos supor, pastor, mas nessas igrejas geralmente o povo é perdido. Tá bom. Mas na prática, se a igreja for preta e o pastor for Paulo, for pregação bíblica, na prática, te distanciou de Deus ou não? Não. Sim, o que acontece muitas vezes também é que o preto traz um significado para alguns. Estamos quebrando paradigmas. Isso é ruim, na minha opinião. Estamos quebrando a história, a tradição cristã. E não pensem que eles estão quebrando tradição em relação à estética. Muitas vezes, o preto na parede simboliza uma quebra, muitas vezes, de dogmas históricos da fé. Sabia? Que eles, já que nós não somos como essas igrejas mais antigas. Essas doutrinas históricas que eles carregam, isso não tem nada a ver com a gente. Portanto, isso vai reverberar, inclusive, na arquitetura. Então, para mim, isso é ruim. Mas muita gente não faz assim. Eu sei, alguns sempre fazem porque é moda, outro está fazendo também. Eles nem têm toda essa carga simbólica, nada. Como, por exemplo, eu estou pintando a minha casa de cinza. E estou lá pensando, eu descobri o cinza. Inventei pintar a casa de cinza. Aí começa na casa, todo mundo pintando de cinza. Então, concluí que eu falei, nossa, eu também estou sendo influenciado pelo espírito da época, que está todo mundo gostando de cinza agora. Então, muitas vezes isso acontece. A pessoa simplesmente faz porque o outro fez, seguiu, e alguns ainda fazem por conta de ficar melhor, por conta da filmagem. Então, assim, mas eu não sei quais são as motivações que eles fazem. Eu realmente não sei. Então, prefiro ser benigno. Não, na minha não vai fazer, não. Na nossa não vou fazer, não. Mas prefiro pensar, não, vai que, né? Vai que está só seguindo a moda. Na minha opinião, não é o melhor padrão estético para representar a igreja. Mas talvez para ele, né, não significa nada disso. É simplesmente porque ele acha que é mais legal. E às vezes o rapaz é um homem de Deus. E aí eu vou simplesmente definir uma igreja se ela é ortodoxa a partir da cor preta. Eu acho que isso tem a ver com o que Paulo está falando aqui. O princípio de Paulo é identifique o que de fato faz diferença. O que de fato faz diferença? Por exemplo, esse texto aqui é tão mal interpretado. Há muitas pessoas então pegam Paulo, que Paulo está dizendo, olha gente, nós somos livres, podemos comer tudo. Não estamos mais presos. Deus nos aliviou em relação a esse fardo do Antigo Testamento. E aí eles falam assim, tá vendo? Gente, você aí, usa a roupa que quiser. Não. A comida, ela não altera a sua vida se você come ou não.
e não altera a vida do outro, comendo ou não comendo? A roupa sim. Quando você se veste de maneira totalmente indecente, você pode induzir pessoas à tentação. Então, tá vendo? A gente tem que ter um cuidado tão grande para que a gente não distorça o que a Escritura declara. Quer ver um outro assunto? Escatologia. É um assunto importante. Veja esse tema aqui, ó. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação ou depois? Nós cremos, reformados, depois. Que a igreja vai passar pela grande tribulação. Nós cremos nisso. Mas na prática, tanto nós quanto os outros irmãos, eles creem que Jesus vai voltar, que Jesus vai julgar vivos e mortos, que ímpios serão condenados eternamente e os crentes serão salvos. Isso é essencial. Isso é a coisa mais importante e isso nós não podemos divergir, senão somos uma seita. E nesse ponto, esses outros irmãos concordam conosco. Na prática, Jesus vir antes ou depois fará tanta diferença assim? Na minha opinião, só terá uma diferença. Só uma. Que se nós aqui, por exemplo, você foi ensinado que se durante a grande tribulação a gente vai ficar aqui. O único ponto positivo para mim nisso é que você vai estar mais preparado. Agora, esses outros irmãos, que eles acham que não, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eles vão passar, vão levar um susto, mas vão se aprumar e vão ficar firmes. Mas na prática, há uma diferença absurda, sim? Não há. Então, claro, temos a nossa crença, mas podemos dizer, olha, esse irmão, e desprezar o irmão, você é um ignorante. Em um assunto que é difícil. Escatologia é um assunto difícil, porque esse é o tema de Paulo aqui. Paulo está falando do desprezo mútuo. O forte olhava para aquele que não comia nada e dizia, vocês são ignorantes, vocês são fracos na fé, vocês são legalistas, e desprezava. O fraco na fé olhava para Paulo e os outros e desprezavam também, dizendo, vocês são liberais, libertinos, comem essas comidas do capeta. Então, o foco de Paulo aqui era o fato de que ambos estavam desprezando seus irmãos. E isso é pecaminoso. A atitude de desprezo, mesmo em coisas secundárias, é pecaminoso. Nós vivemos numa época de crentes modernetes, que não julgueis. Tudo é não julgueis. A moça aparece cantando sentadona, uma música pornográfica, e dizem, não julgueis. Ela conduz pessoas para o buraco. E as pessoas acham que amor é ficar quieto, enquanto falsos líderes, falsos crentes conduzem pessoas para o buraco. Eles acham que isso é correto. Não, está errado. Mas às vezes, por conta dessa geração não julgueis, nós podemos nos tornar excessivamente críticos em coisas que não têm tanta importância assim. Há coisas que são essenciais e nós precisamos combater, como Paulo fala, combatei o bom combate. Mas precisamos tentar identificar aquilo que é secundário, aquilo que, puxa, isso aqui vai fazer tanta diferença assim? Esse meu irmão, ele crê diferente, mas isso aqui que ele crê, leva-o a ter uma vida pecaminosa, isso atrapalha outras pessoas, me atrapalha. A gente precisa ter isso para que não sejamos excessivamente críticos e, no final, a nossa piedade não seja piedade coisa alguma e seja um espírito fariseu, excessivamente crítico, que ama encontrar defeitos nos outros para se sentir melhor. E isso é demoníaco. E eu já disse para vocês, vou dizer de novo, ninguém tem maior tendência a ser fariseu do que nós, reformados. Ninguém. Porque nós queremos entender as coisas, queremos fazer do jeito certo, não é? Um crente modernete, ele não está nem aí para nada, ele fala tudo é não julgueis, ele faz o que dá na telha. Ele nem pode correr o risco de ser fariseu, de ser alguém excessivamente crítico. Ele nem corre esse risco. Somos nós que corremos. Somos nós. Óbvio, todo mundo pode ser tentado, mas nós corremos um risco muito maior de ser excessivamente crítico. Gente, até em relação a pontos centrais, nós precisamos combater o que é mal
Mas se fazemos isso com o espírito, eu sou melhor. Esse não é o espírito cristão. Para encerrar, lembra de Paulo, lá em Romanos? Paulo, ele começa a falar em Romanos 9 sobre a predestinação. Antes de falar, ele declara que ele preferia ser anátema, amaldiçoado por Deus, para poder salvar o seu povo, os judeus, seus compatriotas. Ele diz assim: se pudesse que eu fosse maldito para salvar o meu povo, eu faria. É a essência do Espírito de Cristo, porque Cristo se fez maldição. Paulo sabia, ele não podia fazer isso, só Cristo podia. Mas havia em Paulo o desejo de salvar o seu povo, a tal ponto que se ele tivesse capacidade, ele então seria amaldiçoado para que o povo dele fosse bendito. Gente, o povo que Paulo está amando aqui, está dizendo, se eu pudesse ser maldito para fazer vocês benditos, eu faria. Esse povo é o povo que perseguia Paulo sistematicamente. Onde Paulo chegava para pregar, esse povo estava lá. Esse povo estava lá atrapalhando Paulo, perseguindo Paulo. Foi esse povo que entregou Paulo para ser morto, entregou Paulo aos romanos. Foi esse povo que matou Jesus, gente. E é em relação a esse povo que Paulo está dizendo, a esses caras que mataram Cristo, se eu pudesse ser maldito para ver salvação na vida deles, eu seria. Então, até nas coisas essenciais, precisamos combater o mal, precisamos condenar aquilo que é mentiroso, mas sem nunca nos esquecer do espírito que estava em Paulo, o mesmo coração que havia em Paulo, é o que deve haver em nós. Nunca o desejo de desprezar o outro, nem por coisas secundárias, nem por coisas essenciais. De nunca pregar com o objetivo de humilhar alguém. Sim, devemos pregar e confrontar e dizer como Paulo disse, raça de víboras, cães. Mas o objetivo, e isso eu estou falando aqui num contexto de pregação, obviamente, né? Mas nunca a ideia de expor o pecado, expor uma heresia de um líder que está conduzindo pessoas ao buraco, nunca pode ser no sentido de eu sou melhor. Fazemos isso porque queremos mostrar que somos melhores. Esse não é o espírito cristão. Não é. E se não tivermos isso, é óbvio. Como que pregaremos aos nossos parentes, espíritas, católicos, se considerarmos que nós somos melhores em nós mesmos, que nós somos alguma coisa em nós mesmos? Ou não nos lembramos de que quem nos salvou e tornou o que nós somos foi Cristo Jesus? Ele que nos redimiu. Nós não estávamos na lama do pecado, na ignorância, e Deus não rasgou o nosso coração, abriu o nosso entendimento? Deus não foi misericordioso conosco, estando nós na podridão do pecado? Então, esse deve ser o espírito correto do mensageiro. A mensagem tem que estar correta, mas o coração do mensageiro também tem que estar correto. E o desejo é este, de nunca desprezar, nem por coisas secundárias, nem essenciais. Que confrontemos o que é mal, mas com o desejo de que as pessoas se convertam, inclusive esses homens maus. Vamos ficar de pé?